Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que tenham conseguido pelo menos dar uma descansadinha depois dessas 2 longas semanas de avaliações. É gostoso a gente dar uma relaxada. Bom, infelizmente ainda vamos continuar distantes fisicamente, mas ainda nos conversando de forma remota, online, porque nós conseguimos diminuir as nossas distâncias através das tecnologias, né? Então, nós conseguimos ainda ter as nossas proximidades sendo diminuídas usando desses recursos. Infelizmente, ainda é necessário o nosso distanciamento. Vocês estão vendo que os números ainda continuam aumentando, principalmente aqui em Umuarama e nas cidades aqui da região. Era o esperado, porque foi isso que nós vimos no mundo. Mas, se Deus quiser, logo isso vai passar. Então, ainda não é o momento de retornarmos, ainda não é o momento de nos encontrarmos, ainda não é o momento de sentirmos aquele abraço, de sentirmos o acolhimento, de estarmos próximos dentro das salas de aula, de conseguirmos fazer aqueles procedimentos, de estarmos dentro dos laboratórios, porque a nossa profissão é uma profissão de risco. Os nossos ambientes ainda nos impõem ao risco. Ainda são situações complexas para que nós possamos retomar os nossos sonhos. A saudade é grande, a vontade é muita que isso aconteça logo. A nossa universidade não vê a hora de ver as salas cheias, de ver os ambientes lotados, os sorrisos voltando, as vozes voltando para aqueles ambientes, aquela correria do dia a dia, mas ainda não é o momento. E ela entende que isso é por uma razão maior que tudo, a saúde, as vidas, que isso é uma coisa muito importante nesse momento. Que há coisas que se pode esperar. E cuidar da vida é a prioridade desse momento. Mas, como sempre fazemos, nós buscamos fazer sempre algo diferente. E como foram 2 semanas em que vocês, de uma forma muito interessante, se empenharam, pelo menos a maioria, fizeram bonito e mostraram e fizeram jus a uma avaliação diferenciada e que, pelo menos alguns que eu tenha conversado online, à distância, mostrou que a busca da informação pode trazer, diante de uma avaliação, resultados interessantes. Pode mostrar que ela pode contribuir para um aprendizado. E para que a gente possa, de repente, amenizar essa frustração de alunos, de professores, nós unimos forças, como sempre, professores, coordenação, universidade, para proporcionar uma semana diferente da volta às aulas, para reiniciarmos o nosso 2º bimestre e dar um gás nesse momento, mesmo que à distância, mas para permitir ampliar o nosso conhecimento. Então, nós estamos com um slogan criado aqui por nós. A nossa volta às aulas chama Conecta Odonto Unipar, diminuindo distâncias, ampliando conhecimento. E o que nós estamos trazendo de surpresa para vocês? Todos os dias vocês terão aulas com convidados. Era inicialmente para ser durante as aulas, no horário de aula, cada professor trazer um convidado, só que a coisa foi tomando um tamanho, com pessoas tão interessantes, com palestrantes, com temas tão interessantes, que nós quisemos unir todas as turmas para assistir, porque praticamente virou um evento. Então, nós resolvemos juntar todas as turmas para poder proporcionar a todo mundo, porque na hora que a gente olhava, a gente falava assim, nossa, mas seria tão legal, primeiro, segundo, terceiro, um quarto, todas as séries estarem assistindo nesse momento. Então, nós unimos todas as turmas e colocamos como se fosse uma jornada nossa,
onde cada um dentro da sua casa vai poder estar assistindo, com alguns momentos de relaxamento, com momentos musicais, com momentos de stand-up, com várias surpresas interessantes que nós estamos incluindo para vocês nesses dias, tá bom? Então, eu vou passar um pouquinho do que nós vamos ter, tá? Bom, na segunda-feira, vocês terão a palestra do Dr. Renato Baldan, que vai falar sobre a parte de gestão na odontologia, aspectos gerais de uma administração de uma clínica odontológica. Ele que é diretor clínico da Arcata Odontologia em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e vinculado à Unesp de Araçatuba, São Paulo. Talvez, se não fosse esse momento de nós estarmos todos afastados e poder usar o recurso da tecnologia, nós não poderíamos ter a honra de falar com alguém que está lá em Belo Horizonte, né? Então, nesse momento, e isso está proporcionando nós termos contato com essas pessoas que estão tão distantes. E aí, às 21 horas, nós vamos contar com um egresso nosso. Alguns de vocês já tiveram a honra de ouvi-lo. Que é irmão, então por isso que vocês estão vendo aqui o Tomazinho na frente, do professor Luiz Fernando Tomazinho, que é o professor Paulo Tomazinho. Ele é cirurgião dentista, mas é uma pessoa vocacionada para a educação, que vai falar sobre neurociências da aprendizagem. Essa é uma fala que é interessantíssima para que toda a família assista, não somente vocês. Vai lá, coloca na televisão, joga quem conseguir, põe no computador, pede para o pai, para a mãe entrar no celular, porque é algo muito, muito, muito legal para todo mundo assistir nesse momento que nós estamos tendo essa aprendizagem remota, tá? Então, esse é aberto para todo mundo poder assistir, só passa o link, tá bom? Coloca para que todo mundo consiga estar vendo. Todas as palestras serão palestras curtas, de 40 minutos, no máximo 50 minutos para todo mundo poder estar vendo, tá ok? Na terça-feira, nós vamos ter que iniciar às 18. Ai, professora, mas eu trabalho, tenho um problema do horário. Fiquem tranquilos que todas as palestras serão gravadas. Por que nós temos que iniciar às 18? Porque eu estarei trazendo uma convidada para vocês que está residindo em Londres, na verdade em Sheffield, próximo a Londres, porque ela está fazendo o doutorado dela, sanduíche, nesta universidade. E ela vai estar falando sobre inteligência artificial no diagnóstico em patologia, que é a professora Ana Araújo, uma professora queridíssima. E nós temos um fuso horário de 4 horas. Então, enquanto aqui são 18 horas, lá são 10 horas da noite, tá, gente? Então, eu combinei com ela falou, olha, Cíntia, o máximo que eu consigo começar é às 10 da noite aqui, que eu já considero algo tarde, tá bom, gente? Então, para poder beneficiar a todos, ficou às 18 horas. Se porventura alguém perder por conta do início desse horário, estarão gravadas todas as palestras, a gente vai disponibilizar para vocês. Nesse dia, depois da palestra da professora Ana, nós teremos um momento cultural com Luiz Fernando Guarnieri, que cuida da parte do teatro, tá? Então, uma surpresinha aqui no meio, vai ser algo muito gostoso. Às 21 horas, inicia uma palestra com uma egressa nossa aqui também, que está residindo lá em Santos, já foi professora nossa aqui da casa, a professora doutora Heloísa Andrade de Paula, que vai falar sobre a importância dos estudos clínicos com embasamentos científicos. Na verdade, é uma série de palestras que vem com esse pensamento, tipo, por que fazer baseado em estudos clínicos de um tópico super, super, super importante, clareamento dental, tá? Muito interessante, tópico que todo mundo, assim, né? Aquela mania de fazer clareamento dental como se estivesse trocando de roupa. É algo que a gente tem que prestar muita atenção, galerinha, né? Então, acho que é importante, assunto que a professora Clícia valoriza muito, convidada da professora Clícia. Na quarta, também precisamos iniciar
Na verdade, essa palestra vai iniciar às 18h30 com a professora Flaviana Alves Dias, ela que está nos Estados Unidos, na Universidade de Iowa, e falará sobre avaliação da remineralização de um cariostático experimental com nanopartículas de prata, um estudo in situ. Algo que se busca muito, né? Então, interessantíssimo para a área de cariologia, muito importante, porque ainda falamos na bendita da cárie, para todas as áreas, saúde coletiva, para dentística, tópico relevantíssimo para todas as nossas áreas. Às 19h30, entramos com a quantificação de peróxido de hidrogênio na câmara pulpar, após o clareamento dental, com a professora doutora Cibele Olivieri Parreiras, que é professora da UEMP e da UEM, reside em Londrina, Paraná. Teremos um momento cultural com uma egressa nossa que canta divinamente, a Bruna Raurani. Ela é maravilhosa. Então vamos ter um momentinho light para poder curtir. E às 21h, a importância do planejamento em saúde bucal para ampliação e qualificação do acesso. Um convidado do professor Wesley, o professor doutor Edson Ilan Gomes de Lucena, da Universidade Federal da Paraíba, que estará lá do outro lado do Brasil, especialmente para poder falar para vocês, tá? Estará nesse momento falando para vocês. Algo muito legal. Na quinta-feira, contaremos com um médico anestesiologista, especialista em dor, o Dr. Leonardo Giovanni de Jesus, que é daqui de Umuarama, que falará com um tema muito, muito importante, muito legal na área da anestesiologia, convidado do professor Jordano, sobre sedação e odontologia, né? Então, muitas vezes é necessário fazer uso da sedação como um dos meios para que a gente consiga estar trabalhando com determinados pacientes. Então, a gente precisa conhecer isso dentro da anestesiologia. Ainda como uma convidada do professor Jordano, uma egressa nossa, um orgulho da casa, a nossa querida Miriam Nogueira, que está concluindo a residência em cirurgia bucomaxilofacial no Hospital Erasto Gertner, em Curitiba. Ela que vai falar sobre a reabilitação de pacientes mutilados com próteses bucomaxilofaciais, um projeto belíssimo realizado lá no Hospital Erasto Gertner, e essa nossa egressa é uma das que teve a honra de participar desse projeto que há pouco iniciou lá dentro do hospital. Teremos um momento cultural com a nossa aluna da 2ª série do curso, a Gabriela Zanuto. E aí, às 21h, retomamos com a palestra da cirurgiã dentista, da professora do curso de medicina, doutora Tânia Uchida, que é doutoranda também em odontologia integrada pela UEM, com um tema relevantíssimo, trajetória profissional e o odontólogo nas ações de epidemiologia em saúde coletiva. Muito importante o que essa convidada da professora Marina Gimenez vai estar falando para vocês. E na sexta-feira, teremos a honra de estar recebendo o coordenador do mestrado em fitoterápicos, o professor doutor Emerson Botelho, que estará falando para vocês a respeito das perspectivas da fitoterapia na odontologia, que está vindo com tudo para a odontologia. Diga aí a professora Daniela Boleta, que gosta muito do uso desses produtos. E às 20h30, gente, para mim, com todo respeito a todos os palestrantes, mas talvez eu supere, receber o professor Cleto Piazeta, convidado meu e da professora Daniela, que foi nosso professor da graduação,
talvez o grande culpado de nós termos seguido a carreira dentro da estomatologia, a nossa grande paixão dentro da estomatologia, talvez muito dos nossos discursos, dos nossos contos, do que nós conhecemos de estomatologia, da nossa paixão por essa área, nós devemos a ele o nosso enorme respeito que nós temos a essa pessoa. Foi um grande presente nós termos convidado e ele ter aceito. Vocês não têm noção do que isso significa de ter conseguido trazer, do que a tecnologia proporcionou. Eu acho que assim, ela falou assim, vou dar um presente para a Cíntia e para a Daniela e vou permitir que vocês consigam assistir a fala do professor Cleto. Talvez ele não possa, pela distância, estar indo lá presencialmente, então eu vou permitir que elas consigam ter a honra de ouvi-lo remotamente. Então o professor Cleto vai estar falando para vocês sobre lesões cancerizáveis. Eu fico horas e horas e horas, eu ficaria um dia inteiro ouvindo o professor Cleto. Então aproveitem esse momento que é ímpar de ouvi-lo. Ele que foi durante muitos anos professor da Universidade Federal do Paraná, recentemente se aposentou. Teve a honra daquele livro que vocês acompanham do professor Tomasi, teve a honra de trabalhar com o professor Tomasi, tem lá o nome dele em capítulos dentro daquele livro, e estará abrilhantando a nossa noite de sexta-feira. E depois da palestra do professor Cleto, a nossa ideia é fazermos um happy hour online com uma live com um grupo que vai estar aí animando a nossa noite. Então a gente vai deixar aberto lá, preparemos para fazer uns brindes e curtir a noite lá em online, conversando entre todos nós, um momento de um bate-papo e todo mundo dá uma aliviada, tá bom? E passado isso, retomaremos as nossas atividades, tem uma série de surpresas que nós estamos preparando para vocês também, de coisas diferentes que estão sendo introduzidas nas nossas aulas, para que a gente possa estar fazendo sempre o melhor para vocês, tá, gente? Nós teremos os nossos momentos de conversa, nossos momentos de feedback, de ouvi-los, sabe que tanto a coordenação como os professores estão disponíveis para ouvir sugestões, para que vocês possam estar fazendo as colocações, para que nós possamos sempre construir nesse momento tão atípico e diferente, o que nós conseguirmos fazer nesse momento, que nós possamos fazer sempre o melhor, como sempre tentamos fazer para vocês, tá bom? Até mais, gente, que nós tenhamos uma excelente semana, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau!